Bom, muito bem. Em videoconferência anterior, nós já havíamos argumentado sobre a consideração histórica de que Eridu, né, ela foi aí a primeira cidade, a primeira civilização de que se tem notícia. Então, que seu primeiro regente for aí o lendário rei Alolim, certo? Argumentamos que, quanto às provas de que Eridu realmente existiu e fora o berço da civilização humana, né, que estas provas aí estão todas registradas em museus, mediante aí análise minuciosa aí, da arqueologia, né? Também argumentamos que as construções religiosas realizadas em Eridu foram feitas e moldadas atendendo a condicionantes e necessidades do momento e da época. Argumentamos também que em Eridu o formato religioso aí, ele fora politeísta, né, vários deuses, e que este formato ele possuía suas raízes no animismo, né, advindo aí de formatações pré-históricas, né, da compreensão humana dentro da sua evolução, dentro do período da pré-história, ok? Que esta cidade de Eridu ela fora construída para ser aí a morada dos deuses, né? Esse atributo, essa condição, né, fora colocada. E neste propósito, né, pode-se identificar aí o domínio sacerdotal, né? Ou seja, a construção de uma religião, né, de uma instituição religiosa. Então, nós saímos lá daquele período em que o animismo imperava em si, né, o tribalismo e assim por diante, e passamos a ter uma religião organizada, né? Ok? Um outro ponto, um outro aspecto, né, que nós vimos aí, observamos, é que nesta proposta aí de moradia dos deuses, nós podemos compreender que, devido a fenômenos impressionantes, esses deuses foram construídos, né? Ou seja, pelo impressionismo dado aos nossos instintos, aquilo que nós não compreendemos, né? Nós começamos a formatar os deuses, a construir esses deuses aí, certo? A cosmogonia primitiva dos sumérios, ela já foi argumentada aí em vídeos anteriores e de certa forma aí deixando bastante claro, né, que estamos nos referindo à cosmogonia dos sumérios que habitavam, né, no caso aí, a região sul da Mesopotâmia. E para reforçar aí, nós temos que considerar, né, que a civilização começou por esta região. Portanto, as formatações posteriores são incontestavelmente adaptações feitas, né, destas aí. Bom, que nesta cosmogonia primitiva, a explicação para a origem do universo e de tudo que pode ser percebido por nós se deu por autoprocriação, né, de um abismo chamado Namu, né? Eu disse um abismo e não Deus, um Deus, né? Essa condição de abismo, esse conceito de abismo, nós já falamos também sobre ele, né? Sobre a questão do desconhecido, né? O abismo leva ao desconhecido, né? Portanto, abre-se lacunas aí, né? Era o que se podia formatar na época.
né, que se enrolando aí, esse abismo, o Namu, chamado Namu, ele se enrolou em si mesmo, né, e autoprocriou, né, criando aí o Deus do céu, chamado An, né, ou En, né, e a deusa da terra, né, a Antu. E também teve o deus Zuri, né, que é o deus do equilíbrio entre as dimensões. Nós também já argumentamos anteriormente sobre isso daí, e o material que foi passado já tem também essas colocações aí para vocês fazerem as suas argumentações, seus contrapontos aí após esse início nosso de bate-papo aqui, ok? Bom, o que se pode observar com esta história, eu disse história, é que para a compreensão intelectual da época, a história atendia perfeitamente a questionamentos como e por quem tudo foi feito. Então, a partir deste momento, vamos refletir então sobre esses argumentos anteriores e vamos aí, eu estou para escutar aí os contrapontos, as observações, que eu estou vendo que os convidados diretos aí estão impacientes para argumentar sobre, né? Então vamos ouvir aí e vamos dar seguimento ao diálogo, né, e à compreensão do que cada um tem que argumentar. Então, Marta, okay? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a sua participação, que muito está a contribuir aí com o nosso estudo. Muito bem, Marta. Você argumenta que, quanto à religião suméria, arcaica, iniciada em Eridu, esta possui esta formatação porque os povos que nesta região iniciaram as vilas e cidades, ou seja, a civilização, não possuíam aí descendência adâmica. E por isto, esta civilização não possui em sua cultura religiosa a ideia de monoteísmo, ou seja, de apenas um único Deus. Muito bem, Marta. A pergunta que fiz e sempre faço toda vez que me permito esta argumentação é a de que, se a cultura religiosa, no caso, ela advém de uma única fonte, como a da argumentada nos livros da Torá, Pentateuco ou Bíblia, com os percussores deste conceito, né, o povo hebreu, como pode, dentro deste conceito, outros conceitos existirem? Bom, eu sei que os argumentos usados para justificar aí esses desvios ou pluralidades religiosas existem, e os estudaremos com maior riqueza de detalhes mais à frente neste estudo, né? Que é a história das religiões. Mas por ora é importante se permitir a análise de fatos que vão de encontro de forma a negar este argumento. O primeiro dos fatos são as provas arqueológicas, né? Podemos citar aí as pinturas rupestres, os fósseis humanos, os fósseis de dinossauros e etc. O segundo é o da pluralidade linguística, pois se a origem é de apenas, no caso, apenas uma fonte, a linguística sofreria mudanças, mas estas mudanças não seriam tão significativas. Bom, o terceiro está na diversidade da nossa espécie. Esta diversidade, fato que vai de encontro a qualquer argumento não evolutivo, onde a raça humana tenha surgido de uma espécie única e acabada. Então, Marta, o importante é entender o porquê os sumérios construíram esta compreensão de mundo e universo. E é claro, com o discernimento de que o conhecimento é uma construção e não uma bênção. Marta, como você mesma argumenta, estes povos que fundaram a primeira civilização e a primeira religião
institucionalizada aí, né, com seus seguidores, não são semitas, ou seja, descendentes de Sem, filho de Noé. Portanto, não são descendentes aí de Adão. Então nos leva a perguntar, de quem eles são descendentes então? Seriam eles descendentes de outros filhos de Noé? Bom, quanto ao seu contra-argumento, do que argumentei sobre a autenticidade das provas arqueológicas, olha, Marta, eu compreendo que estas autenticidades, elas são examinadas com critérios científicos e acadêmicos. E elas estão à disposição de qualquer um que tiver condições de examiná-las, né, com relação à autenticidade. E até o presente momento só tenho escutado falácias de indivíduos contestando estas autenticidades. Mas provar de maneira científica o que argumenta até o presente momento, eu não tenho conhecimento. Ok, Marta? Então, agora quanto ao seu argumento que justifica a pluralidade linguística, fazendo uso aí da história da Torre de Babel, eu gostaria de argumentar que a desconsideração da diferença de tempo, ou seja, a Torre de Babel, se deu em tempos posteriores à fundação de Eridu. Não? Isso é um fato. E também se sabe que a língua é formada nesta cidade, disse formada, né? Que é oriunda de uma construção. Isto quer dizer que havia antes do evento lendário da Torre de Babel idiomas ou línguas diferentes, o que vai de encontro à lenda da Torre de Babel, que quer justificar o fato de existir vários idiomas ou línguas e não uma única língua ou idioma, com a proposta de confundi-los, né? Para não mais tentarem aí se aproximar de Deus ou dos deuses construindo uma torre tão alta. Bom, sei também que há alguns estudos a respeito da Torre de Marduk, que em hebraico é Babel e significa porta dos deuses. Falaremos sobre isso mais à frente quando estivermos argumentando sobre a religião na Babilônia, né? Mas o que se pode argumentar é que o cenário babilônico daquela época, né, do Império Babilônio, aproximadamente aí no século XIX a.C., em seu princípio, né, como meio e fim, sempre houve idiomas falados diferentes, portanto não se pode negligenciar este fato. Então, Marta, mais uma vez, argumento que desconsiderar a história da linguística que concatena com a biologia evolutiva, onde se formata a evolução da nossa espécie, assim do aparelho fonador, é se negar a compreender o porquê destas histórias. Obrigado aí pela sua participação, ela é muito importante. Em sua argumentação, você expõe que esta cultura religiosa, né, a cultura religiosa arcaica suméria, e diante de algumas peças montadas neste tempo histórico, nela se constrói o conceito dos Anunnaki. Verdade, Luiz. Toda esta lenda cosmogônica dos sumérios é voltada para a construção de deuses. Deuses que serviram para justificar fenômenos que desconhecíamos e alguns que ainda no hoje desconhecemos. Bom, quando realizamos aí um estudo, né, sobre estas construções religiosas, sem fazer o uso aí da fé irracional, né, que é aquela que desmerece o ver para crer, que é a fé racional, consegue-se estabelecer uma compreensão do porquê disto. Como já argumentamos anteriormente, para se explicar a origem de tudo que nossos sentidos podem perceber, reconhecer e nos fazer existir neste universo, construiu-se Namu, o abismo. Esta construção se deu por conformação religiosa em função de influências ancestrais.
Há de se considerar que a condição principalmente aí a intelectualidade neste cenário, ela é a principal causa dessas construções. Por que argumento isso? Fazendo uso aí do que no ontem, no hoje e no amanhã é fato incontestável, o nosso estado evolutivo é que nos permite a compreensão. Então vamos a uma analogia através de uma questão aí que pode, né, nos ajudar a compreender isso. Então pode um aluno de estágios iniciais aí, nas séries iniciais, compreender assuntos pertinentes a um curso de nível universitário? Muito bem. Eu acredito que a resposta a esta pergunta define a causa dessas construções lendárias. Então, Ronaldo e Madalena, né, que estão aí nessa argumentação em conjunto, né, pelo que eu estou entendendo aí. Há realmente casos que parecem contrapor a esta questão, né, essa questão que nós estamos fazendo aí, a analogia aí. Quando se considera, como na analogia que fiz, né, os fatos de existirem gênios, né, principalmente os gênios precoces, há de se considerar aí que tais fenômenos são formadores principalmente das construções religiosas. Pois o gênio, assim como um professor, é um revelador. Estes revelam conhecimentos que, na maioria dos casos, ninguém os conhece. Importante também considerar aí que as revelações, elas não possuem somente caráter científico, mas também caráter moral. Então, nos basta aí uma pequena observação a respeito da nossa história, que encontraremos muitos desses gênios. Quanto aos Anunnakis, os encontramos aí na lenda como deuses e semideuses, sendo o primeiro deles, né, no caso, um Enlil, que, né, é o deus do vento, o deus da atmosfera, o deus do ar e assim por diante. Em videoconferência anterior, nós já argumentamos sobre o Enlil. Mas é importante entender que este deus, né, lendário, ele fora criado aí para justificar o que nosso sentido da visão percebe com facilidade, né? A questão aí do que vemos e que chamamos de céu, né, que é a nossa atmosfera, o universo, a olhos nus, tão distante do nosso ponto de observação, que é no caso aí a Terra. Então a resposta à justificativa desta separação fora formatada, no caso aí no vento, no ar e na atmosfera, e como não se compreendia isto, como funcionava, se atribuiu a um deus chamado de Enlil. Bom, isso mesmo, Luiz. Toda a geografia local também influenciou na construção desta lenda. Veja bem, Enlil, deus dos ventos, separou para sempre o deus céu da deusa terra, né? Porque, lógico, obviamente, né, que se observa isso, essa separação que existe aí entre o céu à distância, né, o universo e o nosso planeta. Bom, jamais se poderia pensar que um dia iríamos transcender esse espaço, né, e encontrar outros planetas ou ir até outros planetas, né, no caso aí o nosso satélite, a Lua, primeiramente. Bom, mas no caso aí a deusa Terra, ela foi quem deu origem a tudo que aqui temos e percebemos, né? E como já argumentei anteriormente, os jardins dos Édens, né, sempre foram e são, né, onde há água em abundância. Então pode-se afirmar que, da observação de que onde há água, há vida em abundância, né, e se formatou aí deidades que justificassem este fato.
Então, diante de fenômenos como enchentes, abundância vegetal e animal, que propiciou aí a produtividade, né, e a prosperidade dos sumérios, sem compreendê-los, este povo, outrora nômade e em processo de civilização, tinha que formatar respostas aos seus questionamentos, né, sobre estes fenômenos em si. Agora nos vem a questão: como compreender sobre estes fenômenos, na época, o que hoje compreendemos? Isto mesmo, Marta, a impossibilidade aí de naturalizar os fenômenos, compreendendo estes aí como mecanismos que refletem inteligência, os condicionou a deificar suas causas. Bom, de certa forma, mesmo no hoje, com tudo que conhecemos, somos condicionados a atribuir a estes uma causa infinitamente inteligente, diante da nossa capacidade atual de análise de causa e efeito. Muito bem, Madalena e Ronaldo, né? Quanto ao uso religioso dos termos Nefelins e Anunnakis, motivo de muita discórdia religiosa na atualidade, né? Muito debate, temos que fazer uso do bom senso para que não continuemos a alimentar a inútil fantasia que nos mantém carcereiros de nós mesmos. Vejamos, a palavra Anunnaki ela é historicamente usada antes da palavra Nefelins, né? Tempo e espaço bem diferente, bem longo até. Então a palavra Anunnaki, a ela se atribui aí o significado de deuses e a Nefelins o significado de anjos. E é claro que outras culturas também formataram estes mesmos entendimentos lendários em épocas e cenários diferentes, apropriados, aí no caso, às necessidades intelectuais de cada povo. Bom, então, novamente, o Madalena, Ronaldo, Marta, Luiz e demais participantes, a pergunta que se deve fazer em relação a esta e a outras formatações religiosas é por que desconsideramos nestas histórias as suas origens.